Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no canal no YouTube e como vocês estão vendo aqui no título desse vídeo, eu estou trazendo uma série de vídeos, um novo quadro aqui para o canal chamado Para a Sua Playlist, que seria basicamente eu trazer dicas de artistas, dicas de músicas, tudo que seja um pouco novidade para o mundo da música, até mesmo novidade para vocês, novidade para mim. No caso, novidade para mim, assim, algum artista, alguma música, algo que tenha se destacado para mim, que tenha entrado na minha playlist e que eu quero destacar para vocês, principalmente porque é um artista, uma banda, um cantor, uma cantora que não aparece tanto aí nas paradas, nos charts, no mainstream. É um artista que pode ter um grande destaque num determinado lugar do país, num determinado lugar do mundo, mas que a gente vê pouco dentro da indústria, a gente vê pouco dentro das premiações. E também, no final desse vídeo, eu vou dar um recadinho de uma mudança que vai ter aqui no canal. Pra gente começar o primeiro vídeo da série Para a Sua Playlist, eu trago a cantora Delta Goldring. A cantora Delta Goldring nasceu em Sydney, na Austrália, no dia 9 de novembro de 1984. Em sua ficha, ela é credenciada como atriz, cantora e compositora australiana. Delta começou a sua vida artística aos 8 anos de idade, fazendo algumas participações em séries australianas, como por exemplo a série Policy Recuse, e também participando de publicidade e anúncios e propaganda na Austrália. Ela chegou a gravar um videocassete para a sua equipe favorita de futebol americano na Austrália, os Sydney Swans. Posteriormente, aos 15 anos de idade, por se destacar como uma cantora mirim, ela acaba tendo seu primeiro contrato em gravadora. Aos 15 anos, ela lança o álbum Innocent Eyes, contratada pela gravadora Sony, e fica conhecida pela música I Don't Care. Nessa mesma época, Delta participa da série Neighbourhoods, uma das séries mais consagradas da Austrália e que revelaram artistas como Kylie Minogue e Jason Donovan. Delta, por mais que tenha se tornado uma atriz mirim, tenha se destacado no meio da música e também da atuação, passou por grandes dificuldades na sua vida. Em junho de 2003, Delta descobre um câncer linfático, o que fez com que ela se afastasse do mundo da música. Delta acabou perdendo todo o cabelo e precisou usar um aparelho fixo dentário para não perder todos os dentes. Neste mesmo ano, Delta participou do ARIA Awards, que é considerado o Grammy da Austrália. Ela até então queria aparecer na premiação careca, mas para não dar um choque de estética, um choque para todo mundo pela sua saúde, ela acabou tampando a cabeça. Nesta premiação, Delta foi a artista mais premiada do ARIA Awards, levando 7 prêmios. Em 2005, já recuperada do câncer, já totalmente curada, Delta participa do filme Hattie Ellison Ashley, participando como a atriz principal deste filme. Para quem não conhece o filme por Hattie Ellison Ashley, pode conhecê-lo por Rei da Galera. 2 anos depois, em 2007, Delta lança o álbum Delta e tem sucesso com os singles In The Life, Believe Again, entre outras músicas. Delta ainda vai lançar mais 2 álbuns em sua carreira, Child of the Universe em 2012 e Wings of the Wild em 2016. Agora vocês estão se perguntando assim, qual que foi o grande destaque da Delta nesse mundo todo, né, participando, né, dessas coisas todas assim? Porque algumas coisas são mais direcionadas à Austrália, outras coisas têm um público até meio que específico dentro do que ela lançou, né, de tudo, principalmente por ela estar muito enraizada na Austrália. Para quem se lembra, isso até chegou a ser podemos até fazer um comparativo com a carreira da Kylie Minogue. A Kylie por muito tempo ficou enraizada na Austrália, lançou muitas coisas na Austrália, ficou por muito tempo em Neighbourhoods. Poucas pessoas assim tinham acesso a seus lançamentos, tinham acesso à sua cultura e todo o seu talento. Delta vai ter um destaque aí no mundo todo por ser
ser a jurada do The Voice Austrália. Ela foi uma das primeiras juradas do The Voice e ficou por 9 temporadas no reality. O reality na Austrália iniciou em 2012 e Delta venceu as temporadas 5 e 6 e também venceu a temporada 4 do The Voice Kids Austrália em 2014. No entanto, para 2021, Delta não faz parte mais do quadro de jurados do The Voice Austrália. Nesse tempo em que ela esteve como parte dos jurados, esteve muito à frente, esteve bem empenhada dentro do The Voice, ela lançou poucas coisas, lançou uma música ou outra. Acho que até porque o The Voice acabou pegando muitos desses artistas, os artistas que iam para o The Voice ou para qualquer outro reality show, acabava por ficar por lá, por tentar a carreira por lá mesmo, não se preocupava muito assim com as coisas de eu vou fazer aqui um negócio, ou então vou lançar um álbum assim. A gente percebe muito nos artistas que acabam ficando por muito tempo nos realities e acabam não conseguindo conciliar as agendas. A gente analisa inicialmente que assim, por que a Delta está dentro deste reality show? Que teoricamente, a gente analisando tudo isso, o reality ele tem como principal fundo, principal pano de fundo ali, artistas que são consagrados, artistas que estão no meio aí por muito tempo e principalmente que são artistas renomados e que têm bastante sucesso em sua carreira. Vamos conhecer ainda mais um pouco da Delta neste vídeo. Como compositora, Delta escreveu canções para Olivia Newton-John, Celine Dion, Tony Bennett, Michael Bolton, LeAnn Rimes e para a banda Westlife. Aliás, Delta chegou a ter um relacionamento por muitos anos com o cantor da Westlife, Brian McFadden. Delta também ficou conhecida, também chamou a atenção por ter um relacionamento com Nick Jonas. E ela está casada desde 2017 com o músico Metal Copley. Agora a gente vai entender o porquê que Delta é considerada uma das maiores artistas australianas. Delta é detentora de 17 Top 10 Hits, 12 prêmios ARIA Awards, um Silver Log Awards e 3 World Music Awards, o WMA. Foi premiada com o ARIA Albums Artistas of Decade em 2020 e possui 23 CDs de platina, por ter vendido mais de 1 milhão de cópias dos seus álbuns. Para quem também quer procurar mais um pouco sobre a Delta, ela participou do filme animado Cats, onde ela fez a personagem Grisabella. Delta também é conhecida por suas lutas e causas sociais. Em janeiro de 2020, devido às queimadas na Austrália, lançou a música Let It Rain e organizou uma ação para ajudar o país no combate ao incêndio. Delta esteve por muito tempo à frente de causas sociais e também dos incêndios que pegaram a Austrália nos últimos anos. Em 2020, lançou o álbum natalino Only Santa Knows e foi uma das convidadas de Lady Gaga para o festival On World Together at Home para apoiar o combate à Covid-19. Para você ver que Delta esteve por muito tempo, está por muito tempo em volta de causas sociais e também por ser uma das artistas australianas mais premiadas de todos os tempos. Em agosto de 2020, a lançar o álbum Bright Over Troubled Dreams, Delta explica uma situação que passou durante uma cirurgia. A Delta precisou remover uma glândula salivar, provavelmente estava infeccionada, não achei mais informações por que ela precisou tirar essa glândula, e ela teve complicações na cirurgia e ficou por muito tempo sem sentir e sem movimentar a língua. Ela precisou passar por fisioterapia para conseguir mexer a língua e ela falou que isso foi uma das coisas mais aterrorizantes e pavorosas que ela passou na vida dela, porque ela achou que ela não poderia nunca mais cantar. Para quem quiser saber mais detalhes sobre como que foi toda essa trajetória, tudo que aconteceu em relação a Delta nesse problema, ela fez vídeos no seu canal no YouTube falando sobre o que ela passou, como foi a cirurgia e como que foi a recuperação. Em 2021, com a Austrália controlada com a Covid, lançou a turnê do álbum anterior. $1 australiano de cada ingresso comprado será convertido para a sua ONG, a Delta Goodrich Foundation, que apoia iniciativas no combate a doenças, dificuldades e desigualdades. Ela é considerada
por todos os australianos, né, por toda a Austrália, uma grande artista no mesmo patamar de Kylie e Jason. Por seus trabalhos como nas causas sociais e principalmente com o seu trabalho no mundo artístico, Delta é reconhecida como uma grande artista e por isso ela esteve por muito tempo à frente do The Voice. Por mais que a gente não ouça muitas coisas, né, e por mais que a gente procure, por exemplo, nos streamings, e a gente não entenda direito, né, por que ela lança tão poucas coisas, acho que até o The Voice foi um dos grandes empecilhos para isso, a gente percebe que ela tem bastante qualidade e que ela tem bastante potencial para ser uma grande artista. Já tá aí com seus 30 e poucos anos, mas não é tarde para fazer sucesso como muitos artistas que por muito tempo, né, cantaram, se apresentaram e não tiveram tanto sucesso e posteriormente ao lançar uma música, um álbum, também tiveram sucesso e também tiveram as suas bonificações. Por mais que ela tenha, né, o grande sucesso que ela tem na Austrália, pelas premiações, pelos tops que ela ganhou, a gente percebe, né, muito tanto o artista que é muito do Reino Unido, o artista que é muito da Austrália, ele acaba fazendo muito mais sucesso no seu país e na hora que chega, por exemplo, para a indústria dos Estados Unidos, ele acaba ficando um pouco de lado, ele acaba ficando um pouco isolado. Mas para quem quiser saber mais sobre a Delta, é só procurar ela nos streamings. Eu aconselho vocês a procurar, a conhecer mais um pouco sobre a Delta, principalmente músicas que foram sucesso, músicas que estão ali no top dela no seu stream, né, Spotify, Deezer, até mesmo aqui no YouTube a gente encontra as músicas dela e essa é a minha primeira dica para vocês aqui no quadro para a sua playlist. E o que eu iria falar para vocês sobre um recado que eu ia passar para vocês e estou passando nesse vídeo é que a partir do mês de julho, já que esse especial está sendo em junho, a partir de julho os vídeos aqui do canal vão passar para as terças-feiras, não mais às quintas-feiras. O horário das 18 horas continuará o mesmo, mas em vez de ser na quinta, o vídeo vai sair na terça-feira. O vídeo sai na terça, quarta a gente combina ali lives aqui no canal ou lá no site roxo e a quinta e a sexta-feira ficam para os reacts, análise e muito mais que a gente fala de música aqui no canal, ok? Então a partir de julho eu trago vídeo para vocês às terças-feiras a partir das 18 horas. Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário aqui embaixo, siga as minhas redes sociais, deixa o joinha que ajuda bastante e se inscreva no canal. Também deixe aqui embaixo sugestões de artistas que vocês querem ver aqui nessa indicação, também para me indicar e também para trazer informações sobre eles aqui. E é isso, fiquem atentos que eu vou trazer muito mais para vocês, tem mais vídeos do Para a Sua Playlist aqui neste mês. Espero por vocês, gente. Até a próxima semana. Tchau para vocês.